Olá, pessoal! Essa é a parte 2 do nosso primeiro Zaiscast, o podcast Zais para você, com você, que tem o propósito de conectar o extraordinário de cada um com o mundo Zais. E se você ainda não ouviu a parte 1, pausa aqui e volta lá no nosso primeiro episódio, parte 1, onde conhecemos nossos 3 convidados e como a Zais mudou a vida deles. Eu sou o Caio e estou aqui com a Juliana Carmona, Márcio Canuto e Sandro Brito. E gostaria que vocês compartilhassem com a gente um momento marcante das Zais na vida de vocês. Bem, no meu caso, sem dúvida, o momento mais marcante foi quando eu fui promovida a coordenadora do financeiro. Eu era do jurídico, eu já estava na empresa ali uns 5 anos e eu já havia sinalizado para o meu gestor na época que eu gostaria de voltar para a área financeira. O jurídico não era a minha praia. Eu fiz faculdade de Direito, por isso até que eu caí no jurídico. Eles me convidaram na época, 2 anos antes desse momento, para fazer parte da equipe do jurídico, mas acabou que o que eu gosto mesmo, minha praia é financeiro e eu gostaria de voltar. Então, em 2014, eu tive essa oportunidade de voltar para o financeiro e eu era líder de uma equipe, passei a ser líder de uma equipe em que parte tinha sido meus colegas antes. Então, isso foi um desafio muito grande para mim. Eu tinha que provar que eu estava ali, que eu era responsável e que eu tinha competência para estar ali. Então, isso não só, obviamente, a responsabilidade que traz um cargo de gestão, mas também a parte de você puxar a equipe com você e falar, tamo junto, gente. Eu era sua colega antes, agora sou sua líder, mas vamos trabalhar junto. Então, isso foi um desafio muito grande, foi um momento que realmente mais marcou minha vida aqui nas AIS. Depois, eu só tenho, alegrias, porque a gente teve realmente muito sucesso ali juntas, Até hoje eu tenho pessoas na equipe hoje que eram dessa minha equipe lá atrás, em 2014. Então, eu digo que foi de bastante sucesso essa parceria que eu tenho com a minha equipe, sabe? Então, de cara foi isso, que mais me marcou, que mais que eu me lembro, de ter tido mais esforço da minha parte, em fazer parte, em contribuir, em mostrar que eu tô aqui mesmo para somar. Então, foi uma época desafiadora e muito boa para o meu crescimento profissional. Eu diria que, na verdade, são as partes mais marcantes. Se a gente tentar pensar um só, eu acho que vai fugir um pouquinho, Então, eu acho que desde o início até hoje, todos os momentos, de uma maneira que o meu trabalho foi reconhecido, seja pelo meu par, seja por um cliente interno, seja por um cliente externo também, muitas vezes acontece. Eu acho que são momentos que me marcaram, e provaram para mim mesmo o quanto vale a pena assumir um desafio. Eu acho que tanto a minha vida, a vida da Ju, a vida do Sandro, elas foram marcadas pra gente estar aqui até hoje por desafios que eles foram propostos e a gente se predispôs a vivê-los. E o sucesso disso, que eu acho que fica como reconhecimento, sobretudo para mim, de entender, de você entender qual era o seu momento, de aceitar aquele desafio e ser reconhecido no final daquele processo. E aí, tem alguns pontos que eles são bem interessantes. Eu acho que o primeiro grande ponto, foi quando o Canuto, estagiário, ele assumiu uma posição de gestão também, Naquela época, eu trabalhava na operação e surgiu uma oportunidade na manutenção, Eram pares, eram colegas de trabalho que a gente tinha um contato muito próximo, amigos, como a Jo falou também. E foi não foi uma surpresa para todos, mas o apoio que eu tive deles nesse primeiro momento, quando as pessoas viram, falaram assim, caramba, o Canuto estagiário virou um Canuto supervisor, caramba, legal, Acho que as pessoas viram também um pouquinho do que elas contribuíram na minha vida e elas se sentiram também felizes, elas compartilharam da mesma alegria, felicidade, reconhecimento que eu tive nesses momentos, Até o último agora, quando eu tive também a oportunidade de virar um gerente, eu acho que o mindset é totalmente diferente, a vivência, o dia a dia, e ver as pessoas que contribuíram, que continuam contribuindo para essa escalada da carreira, elas pegaram um projeto, avaliaram um projeto, tem sucesso, e elas também verem o trabalho delas ali, eu acho que para mim é o ponto de reconhecimento que eu levo todo dia, e eu faço questão de falar não só agora, mas também inclusive
para os meus pares, para as pessoas do meu departamento, que faça do seu trabalho não só seu, né? Faça do seu trabalho o trabalho de todo mundo. No final tem que ser um ganha-ganha, não pode só você ganhar, não pode só o outro ganhar, todos vão ganhar. Então acho que o grande lance de reconhecer, eu acho que a todo final de ciclo, de processo, de projeto, de todo mundo entender, né, que através do seu trabalho elas também foram recompensadas com sucesso. Eu acho que esse que é o grande ponto que fica marcado para mim. Eu vou contar duas coisas que são bem interessantes. Assim, são coisas do passado já, né? Mas enfim, acho que é bem interessante. São duas histórias bem legais. Primeiro, às vezes assim, você como, né, eu já era gestor, né, já estava com gerência das filiais, e aí em alguns momentos assim, a empresa precisa tomar decisões difíceis, e uma das decisões, acho que foi a primeira mais complexa que eu tive que tomar, foi encerrar a operação de surfaçagem em Porto Alegre. Então tinha um laboratório lá, tinha uma equipe, tinha uma estrutura toda funcionando lá, e uma decisão estratégica por custos, enfim, tem várias razões, a gente precisou encerrar a operação em Porto Alegre. Então, eu pessoalmente era gerente, demiti todo mundo, é uma situação ruim, assim. Então aquilo me marcou bastante por se juntar uma equipe toda e ter que demitir todo mundo. Em contrapartida, assim, a gente fechou a operação em Porto Alegre e levou todo o maquinário para Curitiba. Então eu estava demitindo pessoas em Porto Alegre e aumentando 10% ou 20% a equipe de Curitiba, e a gente aumentou os turnos, assim. Acho que o intuito nessa época era ganhar eficiência produtiva, então questão de custo. Eu mesmo me questionava se daria certo, como isso ia funcionar na época, mas posso com bastante certeza dizer que sim, deu muito certo, tanto que hoje só tem um laboratório de surfaçagem no Brasil, que é em Petrópolis. Então, o primeiro cut and fit, ou centro de montagem que a gente tem hoje, tudo isso começou desse primeiro passo. Então, Porto Alegre foi o primeiro, na sequência veio Curitiba e depois uma leva aí. Mas, ao mesmo tempo, sim, foi um momento difícil, você tem que dispensar algumas pessoas, não tinha como alocar na época, e em contrapartida você estava contratando ou ganhando eficiência e garantindo o emprego de mais pessoas, né, pensando como um todo. Então, foi um momento difícil, teve bastante raciocínio por trás, muita conta matemática, mas deu certo, foi bem legal. O segundo ponto, acho que da minha história nas AIS, acho que o que mais me marcou, assim, veio anos depois que eu assumi, em algum momento, em algum ano eu virei gerente de desenvolvimento de sistemas, assumi a estrutura de CRM, foi 2015 talvez, 2016, não sei. E logo depois, isso foi alguns dias depois do 7-1 que teve, né? Então eu fui pro primeiro Summit global de CRM, fui como champion de CRM, que era a posição que eu tinha assumido. Eu lembro que eu cheguei nessa reunião logo depois do 7-1, não tinha muito o que falar, né? E a reunião era em Halle, na Alemanha, para ajudar um pouco mais. Obviamente não fui com a minha camisa do Brasil, mas assim que abriu essa reunião, né? Era um summit que estava rolando lá sobre sistemas, e o cara da reunião, Alexander Salatska, abriu a reunião falando a seguinte frase: se vocês querem saber o que não deve fazer no sistema Salesforce, pergunte para o Brasil. Então a gente recém tinha derrubado a estrutura global do Salesforce por um erro operacional de uma pessoa aqui em Petrópolis. E eu acabei assumindo na sequência, porque essa pessoa saiu e eu acabei assumindo essa estrutura. Então essa foi a primeira frase que eu ouvi como champion de Salesforce na Alemanha. Foi bem ruim, assim. Mas tudo bem, a gente aprende, né? São os desafios. Contanto que no ano seguinte teve a nova reunião de champion, e teve um evento da própria Salesforce junto com as AIS, que era um campeonato de solução de problemas. E nesse evento, o AIS Brasil, a gente ficou em primeiro lugar, a gente terminou os desafios 1h30 antes do segundo colocado, que era o Charlie Oreglia dos Estados Unidos. Então a gente trouxe para cá assim olha, não somos mais o país que, se você quer saber o que não deve fazer, pergunte a eles. A gente voltou como o título de melhor administração de Salesforce e CRM do mundo dos AIS, né? E a gente tem esse título até hoje. Então acho que foi bem marcante, e a gente tem bastante moral com esses caras lá fora, e a gente está conseguindo administrar bem. Mas acho que são os dois momentos bem marcantes, assim. Então tem um momento ruim, alguma estratégia, e depois teve algum momento muito bom, e a gente tem bastante moral lá fora ainda, pelo menos falando de estrutura de CRM,
com o resto do mundo. Nossa, que bacana, Sandro. Isso que você trouxe sobre a questão de 2 momentos, no final eu acho que eles se complementam, porque na verdade não é fracasso, é aprendizado, e isso só foi, tipo, a faísca, a fagulha que fez aquele fogo vir e vocês fazerem acontecer no ano seguinte. Então eu acho que isso serve de inspiração para as pessoas, que fracasso não é fracasso, é sim um obstáculo pra gente pegar e ganhar forças, crescer mais, aprender e ir além. E é isso que vocês provaram e estão provando até hoje. Muito legal ouvir as histórias marcantes na vida de vocês dentro das AIS. E eu queria fazer um pedido para vocês agora. Qual mensagem vocês gostariam de finalizar o nosso bate-papo para inspirar os nossos colaboradores? Bem, a mensagem é: estabeleçam metas. É muito importante a gente saber para onde a gente quer ir. É direcionar, é tomar decisão com direcionamento. Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, é muito difícil ao longo da nossa vida, porque a gente acaba passando por diversas fases da nossa vida em que demandam ações e decisões. Às vezes algumas tiram a gente do caminho, mas se a gente tiver aquela meta lá no final, as decisões, uma hora, vão seguir o trajeto. E uma outra coisa muito importante que para mim é essencial é estudem. Estudem muito, leiam muito. Nada mais atual que o termo, né, do Long Life Learning, que é essa habilidade de você aprender continuamente. Então, para mim, sem meta e sem um estudo constante, a gente realmente fica parado no mesmo lugar. Então, se vocês me permitem, eu tenho 2. Tenho 2 dicas. Uma eu carrego comigo já há bastante tempo, e outra eu aprendi há pouco tempo e cada vez vem fazendo mais sentido para mim, né? A pessoa que me explicou isso talvez esteja escutando e ela vai entender também. A primeira eu acho que as coisas precisam ter sentido, né? Você tá vivendo as AIS, você está vivendo o seu processo, você está vivendo a sua carreira, ela precisa fazer sentido, de alguma maneira, né? Você precisa ter um propósito, né? Por que você está fazendo isso? Por que você quer isso? Onde você quer estar? Se confunde um pouquinho com meta, né? Eu gosto de chamar um pouquinho de propósito. As AIS, eu acho que o produto das AIS em si, ela todo dia, né? Ela está mexendo com um lado na vida da pessoa, né? Que é o sentido. Qual é o preço de você enxergar bem? Acho que ninguém consegue quantificar isso. Então, você tem a oportunidade todo dia de estar participando da vida de muita gente, né? E acho que a primeira dica, a lente que você produz, né? A lente que você ajuda a produzir de alguma maneira, seja num processo direto ou indireto, qual o pedacinho do seu trabalho que você vê nessa lente, né? Como que você vê o seu processo, ou você vê aquilo que você produz agregando não um valor monetário apenas, mas valor para a qualidade, valor para o sentido do negócio, nessa lente que a gente coloca no mercado todo dia. Então acho que precisa fazer sentido olhar para esse produto e você enxergar o esforço do seu trabalho dentro dessa dinâmica. E o outro, que eu tenho aprendido quase que diariamente, você precisa aprender alguma coisa todo dia, né? Não adianta você vir para cá e ser mais do mesmo. Eu acho que as AIS, a vida, né? Mas as AIS, no nosso contexto aqui, ela vai te dar uma oportunidade diária de você aprender uma coisa nova. E você está aprendendo isso realmente? Ou você está deixando passar essa oportunidade todo dia? Eu acho que, por mais repetido, ou por mais que você seja especialista num determinado processo, você tem a oportunidade todo dia de aprender uma coisa nova, não só com o que você faz, mas com a visão de outra pessoa, com algum benchmark, enfim. Eu acho que você precisa aprender alguma coisa nova todo dia, né? E sair daqui com o que eu agreguei de valor para a minha essência, para o meu conhecimento, para a minha história. Eu acho que essas 2 dicas aí eu levo para mim e eu compartilho com vocês também. Dicas? Eu gosto do conceito de todo mundo, né? Tem uma meta, todo dia tem que aprender alguma coisa. Eu pessoalmente vou falar que eu geralmente estou atrasado com isso. Normalmente eu tenho uma coisa que eu preciso resolver e aí então eu vou buscar o conhecimento para resolver. Mas assim, também uma coisa, né? Eu acho que todo mundo tem que, na minha cabeça, não é todo dia que você tá bem, pessoal, assim, dentro de você mesmo, na sua cabeça, para você trabalhar e dar o seu máximo e etc e tal. Isso, pelo menos comigo, não acontece todos os dias. Tem dia que eu levanto e putz, que vontade que eu estou de trabalhar hoje.
não é todo dia, mas enfim, nem todo mundo sempre está bem. Mas o que eu penso, geralmente, quando eu não estou inspirado para executar alguma coisa, eu acho que eu faço o meu máximo de esforço para fazer minimamente o básico, né? E entregar alguma coisa que eu não vá prejudicar ninguém. Então, acho que na minha cabeça profissional, eu sempre tentei fazer isso. Qual é o mínimo que eu posso fazer que não vá prejudicar alguém? Então, acho que isso é uma dica, assim, cara, pensa sempre no teu coleguinha do lado. Então, mesmo quando era de operações, é o que eu tentava levar para minha equipe, assim, cara, olha, se o seu processo não ir bem, você vai prejudicar o próximo processo. Mas no fim das contas, é o que o Canutinho falou. Quem vai ser prejudicado na ponta final é alguém que precisa de uma lente de óculos para enxergar. Então, sabe, a gente sai um pouco daquela coisa de o meu KPI tá assim, ou tá assado, eu tô bem hoje, eu tô mal hoje. No fim das contas, tem alguém lá no final da linha que precisa de uma lente para enxergar. E a nossa responsabilidade profissional tá dentro desse contexto. Então, em vários momentos, assim, acho que eu sempre tento não esquecer qual é o que a gente faz, né? A gente não vende uma coisa que a pessoa não vai utilizar, a gente vende uma lente que ela precisa enxergar com isso. Então isso sempre me puxou, sempre me fez ser contra algumas frases que é normal assim você ouvir, né? O feito é inimigo do perfeito. Depende, né? Se o perfeito é a lente que você vai usar, você quer o perfeito e não o feito. Então acho que isso sempre me puxou para ter uma qualidade boa, superar as qualidades do que eu mesmo fazia, a cobrança pessoal que eu sempre me fiz nas entregas. Mas acho que, assim, uma dica, né? Não é todo dia que você tá bem, mas tenta não estar mal o suficiente para não impactar o trabalho ou a vida de alguém lá na ponta final. E a outra coisa cara, eu falo para todo mundo, você não precisa sofrer igual eu sofri a minha vida profissional, que eu preciso aprender alguma coisa para resolver um problema que já existe. Tenta aprender antes alguma coisa para quando chegar o problema você já está pronto para solucionar ele. Não faça o que eu faço, faça o que eu falo. Eu fui aprender a falar inglês depois que estava com uma auditoria aqui com um monte de gringo no laboratório. Eu não falava nada de inglês, sabia falar cachorro quente, hot dog, para quem não sabe. Mas a cat também é gato. Esse era o meu vocabulário em inglês. Mas depois, eu, obviamente, me dediquei muito para aprender a falar inglês. Eu já estava velho, né? Então, muita gente, falar inglês é impossível. Depende do tamanho do problema que você tem que resolver. E eu tinha que resolver um problema de uma auditoria aqui. E eu aprendi a falar inglês muito rápido. Acho que em 6 meses eu estava desenrolando relativamente bem. Não que eu fale inglês bem até hoje, mas consigo me resolver. Mas é aquela coisa, se é uma dica, independente da sua posição, eu lembro que muitos anos atrás, quando eu fui vender lentes da Off-Brás, eu acho que eu gastei uma semana estudando o prospecto das lentes da Off-Brás. Acho que se alguém tiver curiosidade de ver, vocês vão ver que tem meia página A4 sobre o prospecto dessas lentes. E hoje você pega uma informação da Zeiss, você tem páginas de informação. Então, assim, é legal você está preparado para saber o que é que você vende, independente da posição. Se você trabalha em qualquer área da empresa, acho que é interessante saber que lá na ponta tem alguém que vai receber um par de lente e qual é a tecnologia dessa lente. Então, acho que estar preparado para qualquer problema é a melhor coisa que você pode fazer profissionalmente para te ajudar, tanto para crescer dentro da empresa, para evoluir profissionalmente e para não sofrer com coisas, às vezes, que você olha assim, não acredito que eu não sabia fazer isso. Então, eu acredito que aprender antes é melhor do que sofrer depois para resolver um problema. Ouvindo esses gigantes falarem tudo isso, toda essa história de carreira, só nos faz ter certeza que nem todo momento é fácil, que vamos passar por fases bem difíceis, escolhas bem difíceis, momentos bem difíceis, onde nem tudo vai estar ao nosso favor, mas a gente precisa tomar força, coragem para a gente poder pegar esse problema e resolver, né? E mostrar toda a nossa capacidade sempre. E, além disso, ter meta. Se a gente não tem meta, a gente não consegue saber aonde a gente quer chegar. Então, acho que esses pontos foram os mais marcantes para mim depois desse bate-papo bem legal. Infelizmente, a gente chegou ao fim do nosso bate-papo. Gostaria muito de agradecer a Ju, o Canuto, o Sandro por terem aceitado o nosso convite de participar do primeiro episódio. E eu tenho certeza que muitas pessoas, todos que ouviram esse nosso primeiro podcast, vão sair do aplicativo, na hora de deitar, vão pensar um pouquinho a mais, refletir como eles vão acordar no dia seguinte, o que eles vão fazer para mudar, para chegar onde vocês chegaram. Muito obrigado. Próximo episódio, o que te inspira nas Zeiss? Bora escutar o que essa galera incrível tem para compartilhar?
Momento, dicas, fatos e curiosidades de Zeiscast. Recentemente lançamos o programa Mulheres no Comando. Por quê? Porque as mulheres estão cada vez mais crescendo profissionalmente, mas passam por muitos desafios pessoais e profissionais. A ideia é suas participantes agirem como agentes de mudança para engajar, alavancar e inspirar outras mulheres. Você quer saber mais sobre esse projeto? Então confiram na edição 30 da revista Nosso Olhar. Zeiscast, o podcast Zeis para você, com você, conectando o extraordinário de cada um com o mundo Zeis. Fácil, gratuito e para todos, para ouvir onde, quando e como quiser. Disponível nos aplicativos de streaming, Spotify e Deezer, e em breve em outros canais. Ouça, se inspire, se conecte e descubra o que vem por aí.